Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos integrantes da mesa, a quem agradeço pela presença e participação. Dizer que é um prazer estar aqui no segundo Congresso Virtual da UFBA. Essa mesa é uma parceria do Núcleo de Estudos sobre Sanção Penal e do Núcleo de Estudos sobre Direitos Humanos, o NESP da USP e o NED da UFSAL. Parceria também com professores de Portugal, professor Marco Ribeiro, professora Ana Guerreiro, e temos também duas integrantes do NESP, uma do NESP, a outra do NED, que é a Ângela Maranhão e Bianca Queto. Coordenando a mesa estamos eu e a professora Vanessa Cavalcante, eu coordeno o NESP, a Alessandra Prado e a professora Vanessa Cavalcante, que coordena o NED. É um prazer, portanto, estar aqui mais uma vez no Congresso, um congresso grande, envolvendo tantas temáticas importantes. Ontem tivemos a abertura com o nosso magnífico reitor e a professora Marilena Chauí, fazendo reflexões importantes sobre esse momento do nosso país e da educação brasileira. Dizer que, por isso, esse congresso é ainda mais importante nesse momento, diante da crise pela qual passamos, ter a força para fazer um congresso dessa magnitude é de uma importância tremenda. Bem, hoje estamos aqui, então, para discutir sistema de justiça penal e relações de gênero, tema que envolve, lógico, a todos investigadores, investigadoras dessa mesa, né? Cada um sob uma perspectiva. Então, vamos falar dessas relações de gênero, tanto do ponto de vista da vítima, né, quanto do ponto de vista daquelas que também são vítima, por outro lado, do sistema penal. Né? A vítima de um conflito que se instala a partir de agressões, e a vítima que se constrói a partir dessa inserção no sistema penal. Bem, então vamos passar a palavra inicialmente à professora Ana Guerreiro, a quem agradeço mais uma vez pela parceria. Ela que, junto com o professor Marco Ribeiro Henriques, tem produzido um evento também muito importante em Portugal, o SIGEP, o Simpósio Internacional sobre Gênero e Cultura Prisional, né, do qual participamos e verificamos também a qualidade das discussões e do evento. Bem, a professora Ana Guerreiro é assistente convidada no ISMA, Instituto Universitário da Maia, e investigadora na área de crime e gênero, doutorando em criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Seja muito bem-vinda à Universidade Federal da Bahia, ainda que remotamente, ainda que nesse ambiente virtual. Então, passo a palavra para a professora poder fazer a sua fala. Muito obrigada, professora Alessandra Prado, professora Vanessa Cavalcante, e obrigada também aos meus colegas e às minhas colegas, ao meu colega e amigo e às minhas colegas de mesa, de painel. Agradeço o convite e, mais uma vez, parabenizo a organização pelo excelente evento. Bom, eu se calhar vou também aqui partilhar o meu PowerPoint. Eu trouxe um pequeno PowerPoint para podermos seguir. Não sei se estão a ver neste momento. Deixa-me só. Isto, para quem como eu, é um bocadinho
Ora bem. Aqui, estão a ver agora? Bom, de qualquer das maneiras eu vou iniciar a minha apresentação. Eu tenho trabalhado o crime organizado nos últimos 4 anos. Eu estou, neste momento, prestes a terminar a minha tese de doutoramento em criminologia, como a professora Alessandra Prado disse e muito bem, e, portanto, o meu tema de investigação tem-se centrado na criminalidade organizada segundo uma perspectiva de género. E, portanto, este que é um tema muito pouco explorado, muito pouco estudado, sobretudo em Portugal. Ele internacionalmente tem vindo a ter alguma visibilidade e, pegando aqui um pouco nas palavras da professora Alessandra Prado, quando disse que, portanto, o género que era vítima do próprio sistema, eu considero que as mulheres nos grupos de crime organizado têm sido vítimas do próprio sistema, têm sido vítimas do próprio contexto cultural, do próprio contexto social e político que temos vindo a atravessar, dado que, ainda que elas sejam ofensoras, elas têm sofrido de uma grande invisibilidade do ponto de vista criminal. E daí que o meu intuito com esta investigação é dar-lhes visibilidade, dar-lhes voz. Eu confesso-vos que não gosto muito do conceito de dar voz, mas é a tradução literal daquilo que é a expressão inglesa do to give voice nos tem vindo a habituar, e, portanto, o meu propósito de facto dar esta visibilidade à subalternização feminina, às desigualdades e às hierarquias presentes nas estruturas sociais. E a verdade é que a variável género, enquanto variável de análise do comportamento criminal, ela é considerada, do ponto de vista da literatura, do ponto de vista das incursões teóricas que têm feito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, ela é considerada, aliás, um dos modelos de análise mais potentes trazido pelo feminismo. Reparem que nós tivemos um boom de estudos de género no âmbito do crime nos últimos, diria, 30, 40 anos, e claro, um pouco mais, de forma mais recente em Portugal, diria 20, 30 anos, mas de facto foi o feminismo, foram os movimentos feministas que trouxeram esta variável de análise que nos parece tão premente a ser desenvolvida. E, portanto, uma das questões que se colocava a priori quando esta perspectiva de análise surgiu é: se categorias como a classe, raça, etnia, religião, idade foram pensadas para se explicarem as desigualdades e os privilégios, por que não pensar o género? Porque é que o género continuava a ser utilizado ou não utilizado do ponto de vista analítico nos mais diversos temas, designadamente no crime? E por isso é que nós consideramos, e a literatura tem vindo a considerar, que existe um gender gap ao nível dos estudos dos grupos de crime organizado. E isto é facilmente explicado pelas características que o próprio crime organizado tem vindo a assumir ou tem assumido ao longo dos últimos anos e da própria investigação que existe sobre este fenómeno. É um tipo de crime que envolve alguma violência e que, decorrente dessa violência, se considera que as mulheres
estarão capacitadas e entendam este capacitadas de um ponto de vista, obviamente, quase desafiador, e entendamos isto entre aspas, é que elas não estarão capacitadas para integrar estes grupos. E, portanto, algumas das questões que eu coloco à partida na minha investigação é se as mulheres integrarão os grupos de crime organizado. Se integrarem, que papéis é que elas assumirão? Serão papéis subalternos, submissos, secundários, ou ainda que elas possam efetivamente assumir um papel de menor visibilidade, esse papel não será tão importante ou mais importante até que os papéis de quem, por exemplo, lidera estes grupos de crime organizado. Portanto, estas são algumas das questões que orientam a minha investigação, que orientam a minha pesquisa e que depois, aliás, eu também vou explicar um pouco aquilo que eu estou a fazer e aquilo que se espera depois da minha investigação. Obviamente que eu não vos trago aqui dados muito concretos, porque não o posso fazer, mas trago aqui algumas orientações e pistas para reflexão futura e para a própria discussão depois deste painel. E, portanto, eu trago-vos desde logo aqui uma notícia de um jornal, de um famoso jornal português, que data de 2019 e cujo título é PJ captura gangue de assaltantes comandado por mulher de 20 anos. Ora bem, temos aqui duas características essenciais nesta notícia. Primeiro, um gangue de assaltantes comandado por mulher, portanto, por uma mulher, portanto, um grupo de assaltantes que é dirigido, que é liderado à partida por uma mulher, e depois temos uma mulher que é uma mulher na casa dos 20 anos. Portanto, temos aqui duas informações muitíssimo pertinentes e que ressalva, aliás, que é uma notícia muitíssimo pouco comum em Portugal. Muitíssimo pouco comum. Aliás, eu não tenho dados mais recentes acerca de uma notícia deste género em Portugal. Reparem que isto já vai há 2 anos. Portanto, este tipo de notícias aparecer em Portugal é, de facto, algo muito difícil e que causará, desde logo, alguma estranheza por quem lê e segue este tipo de jornais. No entanto, nós não verificamos esta estranheza pelo mundo fora. E claro que, quando nós falamos de crime organizado, há sempre aqui um alerta muito grande, quando ouvimos falar deste tema, que é associar o crime organizado à máfia italiana. E é, de facto, por aqui que nós também teremos que iniciar a nossa reflexão, porque, de facto, a máfia italiana por excelência, o tipo de criminalidade organizada mais conhecida no mundo. E é aí que também residem as maiores histórias e as maiores indicações de mulheres presentes na máfia italiana. Claro que em diferentes grupos italianos, grupos mafiosos italianos, mas que elas são presentes, estão. E claro que aí é muito mais comum, ou começou a ser mais comum do que, obviamente, em Portugal. E, portanto, eu ressalvo desde logo aqui 2 nomes incontornáveis na literatura sobre a máfia italiana e a presença das mulheres na máfia italiana. Desde logo a Puppetta Maresca, que ela era mulher de um dos grandes líderes da máfia siciliana e que ela assumiu a liderança desse mesmo grupo mafioso quando o marido foi morto. E, portanto, este é também um caminho portanto, um caminho muito comum quando as mulheres assumem papéis de liderança nas organizações criminosas e nas máfias, que é deixar, portanto, assumir esse papel decorrente de algum acontecimento que tenha surgido ao homem. Portanto,
que poderá ser homem, o homem poderá ser o marido, poderá ser o pai, poderá ser o irmão, e que geralmente ou são presos, ou morrem, ou estão em fuga. E, portanto, isto é um padrão, digamos, normal quando se estuda a liderança das mulheres. Depois, por outro lado, temos aqui outra mulher, que é a Maria Serraino, que era também, ainda que fosse vítima de violência doméstica por parte do marido, era ela, e desculpem a expressão, era ela quem traçava e comandava todas as linhas do grupo da Nangreta. E, aliás, temos aqui uma citação da própria filha, a Rita Di Giovanni, que diz-nos que a mãe tinha todo o poder e se ela decidisse que determinada coisa não deveria ser feita, então isso não seria feito de qualquer das maneiras. Portanto, era a Maria Serraino que traçava todas as linhas orientadoras daquilo que poderia ou não ser feito ao nível daquele grupo criminoso. E, portanto, como eu vos disse há pouco, o crime organizado está, de facto, mais associado ao sexo masculino por envolver operações violentas e, portanto, por envolver comportamentos de elevada violência. Mas veja-se que esta tendência estereotipada e limitada única e exclusivamente aos homens vem também daquilo que é a definição do conceito de máfia. E reparem que o conceito de máfia foi utilizado em 1875 pela primeira vez num documento italiano e que descrevia esta máfia, este grupo mafioso, como uma organização secreta, exclusiva de homens e com entrada exclusiva a homens. Portanto, as mulheres, como sempre na história e como nós já sabemos, foram sendo descartadas de algumas operações, ou da maioria das operações, designadamente do próprio crime. E, aliás, há também vários estudos que nos indicam que o padrão de ofensores de crime organizado são homens, geralmente entre os 30 e os 50 anos, que já tiveram previamente um contacto com a justiça antes da idade adulta. Portanto, o que é que nós sabemos ao nível desta investigação sobre o crime, a presença das mulheres no crime organizado? Sabemos que é escassa a nível internacional, ainda que vos diga que nos últimos 5, 6 anos temos assistido a um boom de investigação neste domínio. Em Portugal, eu não conheço estudos gerais sobre este tópico, e quando eu digo estudos gerais, digo que trabalhem a participação das mulheres no crime organizado. Conheço um ou outro estudo que fala sobre a participação das mulheres no tráfico de seres humanos ou no tráfico de estupefacientes, mas de forma geral, como é o meu estudo, como eu abordo o tópico, não conheço. E, aliás, sabemos ainda que quando presentes naquilo que são as abordagens teóricas ao tema, as perspectivas utilizadas estavam sempre associadas a uma perspectiva sexualizada e de menor poder. Por exemplo, ao nível do tráfico de seres humanos, elas eram as prostitutas e, portanto, havia esta ligação muito estreita entre o crime organizado e a prostituição. Por exemplo, ao nível da máfia italiana, nós temos indicação de que as mulheres têm como papel fundamental, ainda que isto não seja linear a todas e transversal a todos os grupos de crime organizado italianos, temos aqui a indicação de que elas têm como papel fundamental a transmissão das boas práticas, a transmissão da educação aos descendentes, no sentido de prometer, digamos, a confiança e transmitir a tal confiança, o trust, que é uma característica essencial na criminalidade organizada aos descendentes, para que depois possam também, a seu tempo, integrar estas organizações. Reparem que, ainda ao nível da participação feminina no crime organizado, nós temos aqui um dado muito interessante, que em 1990 estava apenas indicada a existência de uma mulher em grupos mafiosos e 5 anos depois este valor aumentou para 89 mulheres.
Mas a verdade é que houve aqui uma clara revolução de género e esta revolução de género deveu-se sobretudo à criminologia feminista e à necessidade de dar voz, o tal to give voice, às mulheres. A verdade é que ainda que não haja registros tão claros sobre os papéis e as funções que as mulheres detêm dentro dos grupos organizados, elas poderão assumir e assumem funções de gestão da rede e, em alguns casos, liderança da própria rede. Mas isto variará também conforme o tipo de atividade criminal que estamos a falar. Está bem? Por exemplo, ao nível do tráfico de seres humanos, elas estão mais indiciadas como respeitante ao próprio recrutamento de vítimas, enquanto que no tráfico de estupefacientes há aqui um claro papel e função de gestão logística da própria rede. Bom, eu queria, e sei porque o tempo está a escassear, mas eu queria falar-vos um pouco do meu estudo empírico de doutoramento. Eu tenho 2 estudos essenciais. Um primeiro estudo que se dedica à análise de sentenças judiciais sobre o crime de associação criminosa, que é o tipo legal mais escolhido e mais direcionado àquilo que é o conceito criminológico de grupo organizado. E dentro deste primeiro estudo empírico, eu tentei caracterizar os grupos de crime organizado em Portugal, perceber qual era a percentagem, a proporção de mulheres dentro destes grupos e depois fiz também uma análise de redes criminais e uma análise de redes familiares que vos explicarei mais adiante. Depois, há um outro segundo estudo empírico, que são as entrevistas a forças e serviços de segurança, que não estava previamente previsto, desculpem esta redundância, mas devido à pandemia, eu tinha previsto ir ao sistema prisional, às prisões, entrevistar ofensores e ofensoras que estivessem condenadas pelo crime de associação criminosa, mas, entretanto, veio a Covid-19 e eu tive que alterar o meu princípio de investigação. Portanto, o que é que eu tenho em termos de análise de sentenças judiciais? Eu utilizei uma análise estatística bivariada e multivariada a partir de uma prévia análise de conteúdo. Tenho, efetivamente, dados que suportam a teoria de que a maioria dos ofensores dos grupos de crime organizado são do sexo masculino. Há, de facto, uma dificuldade enorme de condenação pelo crime de associação criminosa. Portanto, o crime de associação criminosa, em termos de condenação final, cai e, portanto, eles não são punidos pelo crime de associação criminosa. Há uma presença significativa de indivíduos de nacionalidade estrangeira nestes grupos organizados e eu posso já adiantar que a percentagem vai mais ou menos entre os 20% e os 25%, o que é, de facto, bastante significativo. E as mulheres ocupam diferentes papéis e funções dentro do grupo. Ainda que de forma escassa, há, de facto, dados que nos indicam uma liderança do grupo. Depois, este estudo 1A e 1B, que se dedica à análise de redes criminais e familiares, eu parti das análises, no primeiro estudo, da análise de redes criminais, da análise das interseções telefónicas, portanto, aquilo que nós chamamos de escutas telefónicas, para perceber que ligações existiam entre os indivíduos e que já vos explicarei adiante. E depois, na análise de redes familiares, porque é uma característica também muito presente nos grupos de crime organizado, que são as relações familiares. Eu tentei perceber se, de facto, isto também se aplicaria aos grupos em Portugal e, de facto, posso-vos dizer que metade dos grupos analisados tem relações familiares. Atenção que isto é um estudo inovador, isto parte de uma análise daquilo que nós chamamos de Social Network Analysis, que é a aplicação da análise de redes sociais às redes criminais e, portanto, faz-se
através deste sociograma que demonstra as relações existentes entre os indivíduos e, neste caso, é uma rede constituída por 31 pessoas dedicada ao tráfico de estupefacientes e depois nós conseguimos analisar diversas análises, designadamente a centralidade de grau, que nos mostra as ligações, o número de ligações existentes entre os diferentes indivíduos, o grau de proximidade que nos revela as distâncias, a proximidade existente entre determinados indivíduos, entre o indivíduo 1 e o indivíduo 2, e o grau de intermediação, que nos dá um dado muito relevante, que é o dado do broker, que é, à partida, o sujeito mais importante da rede. E isto é importante porquê? Porque a partir do momento em que nós identificamos este grau de intermediação, em que nós identificamos o broker da rede, se nós neutralizarmos, e entenda-se esta neutralização como a tentativa de retirar, de apanhar, desculpem a expressão, esse indivíduo, então a rede irá ficar muito mais fraca e poderemos conseguir o desmantelamento da própria rede. Em termos segundo estudo empírico, como vos disse, foram a forças e serviços de segurança, que estou neste momento a terminar ainda essas entrevistas. De qualquer das maneiras, tenho já alguns dados preliminares que me parecem fundamentais e que nos confirmam que há, de facto, homens e mulheres ofensores e ofensoras nestes grupos de crime organizado. Há mais homens do que mulheres e que, em termos de papel assumido pelas mulheres, diz-nos aqui este entrevistado que as mulheres são, se calhar, mais astutas e conseguem esconder melhor a atividade que desenvolvem. Aliás, esta mesma entrevistada diz-nos que as mulheres podem não ser o corpo da organização, mas são, com certeza, a alma do grupo. A verdade é que também aqui, em termos de funções, dão-nos conta de que as mulheres têm por prioridade estabelecer aqui a gestão logística dos grupos, manter a escrita em dia, é o que eles dizem. Em termos de motivações, há aqui uma clara evidência de que o lucro, os proveitos económicos são de facto a motivação principal para o envolvimento nestes grupos de crime organizado, quer seja para homens, quer seja para mulheres. E em termos de importância das mulheres nas redes de crime organizado, a maior parte das entrevistas que eu fiz assumem que as mulheres têm um papel preponderante nas redes de crime organizado. Ainda que o papel delas possa não ser tão visível, o que elas fazem, a tal gestão logística das organizações, é fundamental para a sobrevivência e o manter o grupo no anonimato. Portanto, em suma, o que é que eu vos posso dizer? Que estou, neste momento, a abrir caminho para o desenvolvimento deste tópico de investigação em Portugal, que, de facto, há aqui uma importância acrescida das mulheres, sendo certo que dependerá também, em certa medida, da atividade criminosa do grupo, quer seja tráfico de estupefacientes, quer seja tráfico de seres humanos, etc., etc. E talvez tínhamos que reconfigurar aqui o conceito de papel secundário atribuído às mulheres nos grupos de crime organizado. E por isso é que vos deixo aqui, mesmo a terminar, e eu espero estar dentro do tempo, que um papel de apoio não é marginal e pode ser tão poderoso quanto uma posição de tomada de decisão. São fundamentais para a sobrevivência de uma organização. E por isso despeço-me e agradeço a vossa atenção e estou obviamente disponível para qualquer questão. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Ana Guerreiro. E já passo a palavra ao nosso convidado, professor Marco Ribeiro Henriques, assistente convidado no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e investigador na área dos direitos humanos, doutorando em Direito pela Nova School of Law. Então, passo-lhe a palavra para que possa fazer
a sua comunicação. Olá, muito bom dia a todas as pessoas que assistem a este segundo congresso virtual da Universidade Federal da Bahia. Começo por agradecer o convite que me foi endereçado tão gentilmente pelas professoras Alessandra Prado e professora Vanessa Cavalcante, professoras que eu muito estimo, que gostaria muito de poder abraçar nesta altura, de estar convosco presencialmente na Bahia. É sempre um gosto regressar à Bahia, ainda que seja nesta medida e nesta ocasião virtualmente. Cumprimento também, naturalmente, as minhas colegas de painel e parabenizo desde já a minha antecessora pela sua comunicação tão pertinente quanto inovadora e que de facto revela logo aqui à partida um caminho a desbravar naquilo que é a pesquisa e a inovação na pesquisa, em que também a Universidade Federal da Bahia se vem posicionando nesta postura de combate, de certo modo, a este momento global que nós vivemos, que nos reconduz para uma espécie de enclausuramento, mas que não é necessariamente um momento de parar, de bloquear aquilo que são as pesquisas e a inovação na academia e, portanto, de facto, muito bem enquadrada neste modelo que também a UFBA conseguiu reconduzir para que conseguíssemos manter este networking, este diálogo académico. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com pessoas que estão privadas de liberdade. A minha pesquisa de mestrado e agora no âmbito do doutoramento segue as mesmas pisadas e, portanto, procurando encontrar naquilo que são os modelos de privação de liberdade os problemas, identificar as soluções possíveis, aventando hipóteses. E neste caminho que tenho percorrido ao longo dos últimos anos de investigação em terreno prisional, chamando-lhe assim, cruzei-me várias vezes com projetos muito interessantes, com hipóteses de modelos, de novas roupagens para encarar aquilo que é a privação de liberdade e, mais concretamente, chegado ao doutoramento, tenho desenvolvido um trabalho que também, tal como referia a minha antecessora neste painel, também sofreu constrangimentos por força da pandemia global que estamos a viver. Há cerca de um ano atrás eu estava precisamente em Salvador da Bahia para iniciar os trabalhos de investigação no terreno, no complexo penitenciário, mas que de facto, como parte de um programa de pesquisa, portanto, mais alargada no âmbito do doutoramento, mas que sofreu uma estrangulação também por força das condicionantes que esta epidemia global nos traz e que trouxe também ao meu trabalho de investigação e, portanto, este trabalho, tal como referia a minha antecessora, também teve que sofrer aqui alguns ajustes e aquilo que era uma ideia inicial de concretizar trabalho e colocação de campo acabou por me fazer enverdar por um caminho muito mais de observação, recorrendo a outro tipo de metodologias e que acabou, de certo modo, por afinar um pouco aquilo que é o caminho que tinha definido inicialmente para esta investigação. Esta investigação, que, como digo, tem muito que ver com o sistema prisional, ela, como digo, procura encontrar hipóteses de solução para os atuais modelos, a concepção que temos de sistema prisional e no início todo este processo de pesquisa e investigação, a ideia sempre foi trabalhar o trabalho prisional, portanto, assente numa perspectiva de empoderamento e de analogia de direitos entre pessoas privadas e não privadas de liberdade, naquilo que concerne ao trabalho. Com os reajustes que digo que foram necessários nesta mobilização para continuar este caminho, ainda que em contexto pandémico, acabei por enverdar por um caminho de análise do próprio sistema penitenciário, procurando encontrar, numa perspectiva comparada, estudar numa perspectiva comparada, aliás, aquilo que são novos modelos
de sistemas de cumprimento de penas e, nesse sentido, tentar conectar aquilo que é o cumprimento de uma pena enquanto uma política pública, ou melhor, enquanto resultado de uma política pública, no caso de combate à criminalidade, tentar conectar isto com aquilo que são os próprios objetivos para o desenvolvimento sustentável das sociedades e, nesta medida, procurar que o cumprimento de penas possa estar, de algum modo, ligado com aquilo que é a conexão com uma sociedade pacífica, sustentável, justa e inclusiva. E, nesta medida, procurei encontrar novos sistemas que estão em experimentação, que são projetos piloto, e sobre eles debruçar então a minha investigação, redirecionando aquilo que é o caminho de investigação que tenho trazido até este ponto. Aqui chegados, procurei definir aquilo que são os princípios da investigação e, nessa medida, subjugar toda aquela que é a minha visão àquilo que é o princípio da normalização da prisão, um princípio que parece estar, de algum modo, arredado da praxis dos sistemas prisionais, um pouco por todo o mundo, mas este princípio ele está subjacente às regras penitenciárias mínimas das Nações Unidas e depois tem a sua replicação naquilo que são as regras europeias de cumprimento de penas. No entanto, este princípio da normalização, que pressupõe uma adequação daquilo que é o espaço de privação de liberdade com a maximização daquilo que é o que são os direitos fundamentais inarredáveis da pessoa mesmo privada de liberdade, ela não ocorre de forma prática um pouco por todo o mundo e no meu objeto de investigação e o campo de análise é o espaço europeu, nós conseguimos perceber que atualmente existe um modelo que está a emergir, sobretudo nos países mais a norte, onde países, enfim, conhecidos pelo sistema social de bem-estar que têm, como a Noruega, a Suécia, etc., e que vêm promovendo novos modelos de cumprimento de penas que potenciam e maximizam, desde logo, este princípio da normalização. Estamos a falar de modelos de privação de liberdade que partem do princípio da integração na comunidade daqueles que dela têm de necessariamente ser arredados por determinado período para cumprimento de uma pena de prisão. Isto apostando na sociedade como elo, a comunidade como um todo, como um elo de ligação entre quem comete um crime e o seu processo de ressocialização. Estes modelos, como digo, estão a ser testados há alguns anos esta parte, em alguns países. Nos países mais a sul da Europa já encontramos experiências piloto que estão neste momento a dar os primeiros passos e passam sobretudo por reduzir a escala do cumprimento de penas de prisão para espaços contíguos à comunidade em que o número de pessoas que estão recluídas é menor e tem todo um projeto de engajamento daquilo que é o processo de ressocialização com as respostas da própria comunidade. Portanto, há um envolvimento muito estreito, muito claro, muito comprometido e também pessoalizado por força da inclusão na comunidade do próprio espaço de privação de liberdade que promovem esta capacitação do indivíduo para com o seu projeto individual de ressocialização. Este modelo não é um modelo que subsiste em Portugal. Não existe de todo, não há enfim, estas experiências não estão a acontecer em Portugal. Elas, como digo, estão há muitos anos que já estão implementadas em países como a Noruega, a Suécia, e começam a dar os primeiros passos noutros países como a França, como a própria Malta, onde experiências piloto vêm já demonstrando que este é, de facto, um movimento, um caminho de transformação para aquilo a que chegou os sistemas prisionais que, em países como o Brasil, têm já uma declaração de inconstitucionalidade da sua existência enquanto tal. Porque, efetivamente, aquilo que nos apercebemos é que os sistemas prisionais tomaram
um descontrolo na sua obsolência que não é compatível com a dignidade da pessoa humana e, portanto, há muito que deixaram, na sua atual concepção, de cumprir com aquilo que são os desígnios da aplicação de uma pena de prisão. Portanto, que sabemos que passam, sobretudo, pela socialização e pela ressocialização do indivíduo e, portanto, e neste momento, aquilo que assistimos, apontado por diversos organismos independentes e internacionais, um pouco por todo o mundo, não é um problema exclusivo do Brasil, nem de Portugal, mas a cada um na sua escala, todos nós temos problemas muito claros e identificados com aquilo que é a obsolência do sistema prisional. E, portanto, o que fizeram estes países foi, de algum modo, começar a estudar mecanismos para sair deste registro de a completa indignidade daquilo que é o processo de cumprimento de penas. Portanto, estes países afastam-se de uma ideia puramente abolicionista do sistema de cumprimento de penas para uma perspectiva de integração muito clara, que de resto é aquilo que subjaz, que está na gênese do cumprimento de penas num Estado de Direito Democrático, mas que depois percebemos que, quando a sua integração, sem políticas de concretização muito claras, sem investimento nos sistemas de cumprimento de penas, naturalmente que se transportam de realidades totalitárias para realidades democráticas os mesmos sistemas, as mesmas estruturas, as mesmas lógicas, as mesmas práticas, e sem que se encare o fenómeno da privação de liberdade como um processo de reconstrução da ligação do indivíduo com os valores da comunidade que, em dado momento, ele interrompe com a prática do crime. E, portanto, estes modelos têm conseguido atingir alguns objetivos muito, muito interessantes. Países como a Bélgica e como a Holanda iniciaram este movimento de forma mais tardia, já nos anos 90, países que tinham sobrelotação, sobretudo ao nível da Holanda, que estamos a falar de países que tinham uma sobrelotação incrível das suas prisões, hoje acabam por estar a arrendar espaços prisionais a países contíguos para cumprimento de penas, levantando outros problemas já do foro de outros ramos de direito, mas que o que vem isto demonstrar é que, efetivamente, este tipo de modelo mais integrativo, com uma escala mais reduzida, acaba também por reduzir aquilo que é a reincidência no crime, aumentando assim a desistência das hipóteses de cometimento de novo crime. Portanto, é isso que nos vem demonstrar. O caso holandês, neste caso, é paradigmático. Um país que tem, como a Noruega, que tem penas de prisão até bastante altas, tem índices de cumprimento, de permanência dentro do espaço prisional extremamente baixas. E, portanto, estamos a falar de países que há 20 ou 30 anos tinham escalas de cumprimento de penas muito elevadas e que neste momento, porque alteraram a concepção do que é cumprir uma pena nestes Estados, conseguem ter estes números que acabam por encontrar algum equilíbrio naquilo que é a relação de forças entre os direitos fundamentais do indivíduo e a necessidade de combater a criminalidade e também através da privação de liberdade. E, portanto, aquilo que pretendo com a minha investigação, nesta altura em que também estou a finalizar a minha dissertação de mestrado, disparate, de doutoramento, naturalmente, é efetivamente a conclusão a que chego, neste momento em que o trabalho está praticamente encerrado, é que efetivamente quando nós conjugamos a comunidade com aquilo que é a integração destas soluções de privação de liberdade e ainda assim encontramos, quando nós conseguimos encontrar programas, enfim, espaços que possibilitem a execução de programas de trabalho válido na comunidade, com direitos e empoderado, tal como que tem depois continuidade e reflexo na própria comunidade, porque o indivíduo trabalha para os mesmos projetos, as mesmas empresas, em que depois vai continuar quando sai do cumprimento de pena. Nós percebemos que tudo isto traz e fomenta a resiliência do indivíduo para desistir daquilo que é o processo de reprodução da criminalidade, em que muitas vezes percebemos que não está desconectado de todo um problema bem mais amplo, um problema social, de reproduções de cadeia de miséria, etc. E, portanto, a conclusão a que chegamos
com a investigação que estamos, enfim, a realizar, é muito de que o caminho de disruptividade nos sistemas de cumprimento de penas passa pela sua diminuição. Este é um movimento claramente contrário àquele que é o movimento hegemónico de encarceramento em massa, que existe, enfim, muito assumido por economias até mais neoliberalizadas, se assim quisermos, e portanto esta ideia de economia de escala, quando prendemos muito e então poupamos mais. Estamos a poupar do ponto de vista económico, não estamos a investir no ponto de vista social, e aquilo a que assistimos é que o gap entre os sistemas que prendem mais, que têm equipamentos prisionais de maior escala, que prendem mais pessoas durante mais tempo, são também aqueles em que a criminalidade subsiste em números, com resistência em números que tendem a não baixar. E, portanto, a conclusão muito, muito clara, que fica muito nítida quando analisamos estes sistemas de cumprimento em pequena escala e integrados na comunidade, com estas dimensões, percebemos que facilita a integração dos indivíduos após o cumprimento de penas. Naturalmente que estamos a falar de investimento em políticas públicas, em políticas de cumprimento de penas, que passam por prender também, mas prender em menor escala, prender melhor, se assim é possível de afirmar, mas sobretudo que passam por dignificar o indivíduo como um todo, portanto, não privando o indivíduo daquilo que são direitos fundamentais, e portanto é um caminho que se está a fazer, é um caminho que na Europa, como digo, iniciou este movimento há 30 anos atrás, e há países onde isto está consolidado, e de facto não há dúvida de que se há solução para os sistemas penitenciários, essas soluções passam necessariamente pela desencarceração em massa e passam muito mais pela integração deste tipo de políticas e equipamentos na comunidade. Portanto, estas eram as reflexões que trazia para partilhar com todos, estes resultados mais ou menos preliminares de uma investigação desafiante que começou com um objeto ligeiramente diverso, que a pandemia reajustou e que nesta fase que se conclui vem elaborando nesta perspectiva de contínua dignificação daquilo que é o reduto de direitos humanos inarredável e inalienável que sabemos. E com isto termino a minha intervenção, agradecendo uma vez mais o convite às estimadas professoras Alessandra Prado e Vanessa Cavalcante e fazendo votos de continuidade de muito bons trabalhos neste segundo congresso virtual da Universidade Federal da Bahia. Bom, só para fazer um comentário, muitíssimo obrigada, professor Marcos Henriques, não só pelas vindas à Bahia, mas especialmente por manter-se um investigador estudioso na área do sistema prisional. Como um comentário dessa sessão organizada entre uma parceria entre dois núcleos, aqui quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas, é importante também uma mediação nesse bloco. Nós passamos agora de duas investigações para o contexto português e, portanto, europeu, e agora vamos passar para uma realidade mais próxima, não só brasileira, mas estudiosas, investigadoras que adentram no sistema prisional e trazem as categorias interseccionais, especialmente as de gênero, para fazer o desenvolvimento das suas investigações. Então, é importante pensarmos na diversidade, na multireferencialidade, especialmente na descrição extremamente cuidadosa, rigorosa, acadêmica, científica, que se pode fazer com um objeto, categorias que se relacionam entre sistema prisional, penal e as relações de gênero. Afinal de contas, quando olhamos no microscópio, também podemos ver muito daquilo
que determina o nosso presente e futuro, as decisões das agendas públicas. Obrigada, Alessandra. Vamos, então, passar a palavra à Ângela Maranhão, bacharel em Direito pela UFBA, integrante do NESP, foi pesquisadora de iniciação científica, hoje mestrando em Ciências Sociais pela UFBA, advogada, assessora técnico-jurídica do MP Bahia. Então, passo a palavra. Bom dia a todas e todos. Eu me sinto muito feliz em participar dessa mesa, que conta com a organização de uma professora que muito tem contribuído para a minha pesquisa, a professora Alessandra Prado. Agradeço também a professora Vanessa, agradeço a Marco, Ana, Bianca Queto, pesquisadores que estão trazendo temas importantíssimos aqui para a gente falar sobre o sistema de justiça penal e as suas interseções com o gênero, que é um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão negligenciado pelos aplicadores, pelos intérpretes, pelos legisladores. Então, eu quero começar falando um pouco sobre o histórico dessa pesquisa. Ela foi originada de uma monografia em Direito, intitulada Feminicídios e a Condição de Mulher, uma análise feminista da compreensão do Ministério Público da Bahia, e ela foi realizada sob a orientação da professora Alessandra Prado, com o objetivo de compreender de que forma o Ministério Público da Bahia vinha aplicando a lei do feminicídio, que foi sancionada em 2015, nas denúncias, no momento de oferecimento das denúncias. Foi uma pesquisa empírica, uma pesquisa riquíssima, que trouxe resultados até mesmo inesperados por mim, e por isso optei por continuá-la no mestrado, que iniciei no ano passado, porém não houve muito progresso ainda por conta da pandemia, porém pretendo continuar estudando o tema e respondendo alguns questionamentos que surgiram nesse período. Bom, para situar o meu tema, eu tomei a liberdade de trazer uma dicotomia que eu considero essencial para falar sobre feminicídio, que é a dicotomia entre o homicídio passional e o feminicídio. Essas são duas narrativas distintas e até mesmo opostas sobre um mesmo fato, que é a morte violenta de mulheres. No caso, quando falamos sobre homicídio passional, e aí eu fiz uma rápida pesquisa no Google Imagens, nós temos aqui duas imagens que são associadas ao homicídio passional, e nós podemos perceber o elevado grau de romantização que está presente nesse tipo de narrativa. Nós temos um corpo caído com uma rosa ao lado, e temos também um coração cravejado com uma faca, e eles deixam claro que o homicídio passional ele está relacionado diretamente à noção de que o autor do crime ele age motivado pela paixão ou pela proteção da honra. E está errado quem pensa que esse é um pensamento superado no nosso contexto jurídico, porque recentemente o STF ele manteve a absolvição de um autor de crime de feminicídio sob o argumento da tese de legítima defesa da honra, o que gerou uma repercussão no âmbito dos movimentos feministas e tudo mais, e vem sendo trazida a importância de se falar na inconstitucionalidade dessa tese de legítima defesa da honra. Já acerca do feminicídio, didaticamente, eu trouxe duas distinções para a gente falar sobre o feminicídio sob a ótica da teoria feminista e sobre o feminicídio enquanto qualificadora do crime de homicídio na nossa legislação. Essas duas concepções, elas, em minha opinião, elas não deveriam ser distintas, mas na prática isso acaba acontecendo.
até por questões referentes ao direito penal e ao garantismo penal, que acabam, em algumas situações, restringindo a aplicação da qualificadora. Mas foi a teoria feminista, foi no seio da teoria feminista que foi gestada a concepção do feminicídio, que é o fenômeno social da morte de mulheres em razão do gênero. Isso primeiro foi trazido por Diana Russell, que cunhou o termo femicídio para falar sobre a morte violenta de mulheres. Ela inseriu esse termo no meio jurídico em 1976, e posteriormente Marcela Lagarde, uma antropóloga, vai trazer esse conceito no âmbito da América Latina, para também enfatizar a omissão estatal, que é uma característica dos feminicídios, a omissão estatal, a impunidade. Já enquanto qualificadora, nós temos, com o advento da Lei do Feminicídio, sancionada em 2015, o parágrafo 2º, inciso 6º do artigo 121 do Código Penal, que traz que o feminicídio é um homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Essa condição de sexo feminino é um termo que consideramos impróprio, que advém justamente de uma pressão da bancada evangélica no intuito de diminuir o sentido do feminicídio e de retirar o elemento de gênero dessa discussão, o que realmente é uma contradição enorme, considerando que é no próprio seio do movimento feminista que esse conceito é gerado. Porém, essa tentativa de restrição de sentido, ela, no nosso ponto de vista, não consegue, de fato, diminuir o sentido do feminicídio, pois nós temos uma explicação que posteriormente vai vir no parágrafo 2º, A, que vai trazer que é feminicídio quando que há razões de condição de sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, aqui, ele traz a condição de mulher que pode ser associada ao gênero, já que condição de mulher não equivale à condição de sexo feminino, porque essa perspectiva biológica, ela não se aplica necessariamente às desigualdades sociais, né? As mulheres, elas não, a sua condição não é apenas biológica, é também social. Além da questão da omissão, do Estado, é importante a gente trazer a cifra oculta dos feminicídios, que é a elevada taxa de feminicídios em que não se sabe que acontecem. Débora Diniz, ela vai trazer isso na sua pesquisa junto com Bruna Costa e Sinara Gumieri, e ela vai trazer, no universo de casos que ela estudou, a cada 5 mulheres, pelo menos uma, se desconhecia as razões da sua morte, seja porque não houve nenhuma investigação, seja porque não houve nenhuma explicação, mesmo sob o ponto de vista do IML, da polícia, do Ministério Público, do Judiciário. Então, ela vai trazer que isso acontece pela dispersão nos documentos, pelas alterações de classificação, porque acaba havendo uma situação em que não se sabe quem exatamente deve realizar a classificação de um crime como feminicídio, se a polícia, se o Ministério Público, e essas alterações elas vão se modificando, e com isso a gente tem uma certa dificuldade em identificar de fato como estão morrendo as mulheres. Isso se deve também à morosidade das investigações, dos processos, considerando que decorre um amplo lapso temporal entre o fato, a investigação e a denúncia e o processamento. E é nesse contexto em que eu situo a minha pesquisa no sentido de entender essas subnotificações. Eu tentei de várias formas, né, ter acesso a essas denúncias, tentei pelo CNMP, porque eles possuem um cadastro de feminicídio, o CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público, tentei através do GEDEM e do NUGE, que são grupos
de promotorias aqui do Ministério Público na capital, porém também não consegui acesso. Então, eu selecionei manualmente através de listas contendo os processos distribuídos nas varas do júri, em 2017 e 2018, utilizando como critério o nome da vítima. Toda vez que o nome da vítima era feminino, eu abria o processo, analisava e realizava o descarte daqueles que não se aplicavam. No total, eu cheguei a 63 denúncias de mortes violentas, sendo 35 distribuídas em 2017 e 28 em 2018. Nem todos eles foram tipificados como feminicídio, porque dessa forma, se eu apenas selecionasse esses, eu não poderia averiguar quando houve subnotificação. Eu trouxe o objeto escolhido para a pesquisa, ele é tão rico que ele realmente me propiciou chegar a diversos dados sobre como esses feminicídios ocorreram. Foram dados que eu chamei de preliminares, porque eles não eram o objeto, de fato, da pesquisa, porém, através delas também podemos lá chegar. Eu não vou passar esses dados agora, porque, em respeito aos outros colegas que vão apresentar, mas pude chegar à espécie de vínculo da vítima, ao local do crime predominante, a raça das vítimas sendo 80,9% pardas, 4,7% preta. E pronto, agora chegamos à análise das denúncias, propriamente. A primeira questão que me chamou a atenção na análise das denúncias foi a padronização da fundamentação. Então, realmente, assim, apesar de serem feminicídios que ocorrem em circunstâncias diferentes, a fundamentação para a imputação da qualificadora, de modo geral, era padronizada e extremamente concisa. O que eu observei também é que houve a construção de narrativas que eram basicamente a transcrição do tipo penal. Eram basicamente a transcrição da lei e que não realizavam realmente que elas não se utilizavam de um léxico feminista para explicar o fenômeno do feminicídio. Então, nesse caso aqui, que eu selecionei para apresentar, temos um feminicídio, aqui a narrativa de como aconteceu o crime. Foi um crime cometido de uma forma extremamente cruel, com espeto de churrasco, né? Que o autor do crime, ele matou a sua esposa na frente da filha. E aqui nós temos a fundamentação quanto à qualificadora. Nivaldo matou Jaqueline só porque ela era mulher, com menosprezo à sua condição de pessoa do sexo feminino. E aqui nós temos a questão biologizante que está presente na lei do feminicídio, que é aqui trazida pelo MP, caracterizando-se também o crime como praticado em contexto de violência doméstica. E aqui nós temos outra questão. O motivo do crime torpe. Nivaldo matou Jaqueline por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento. E aí eu trago um questionamento aqui acerca do motivo do crime, né? Quando o promotor de justiça fala que o motivo do crime ocorreu por ciúmes, será que não haveria aí uma contradição com a própria narrativa do feminicídio? Será que não haveriam resquícios da narrativa do homicídio passional, quando nós atribuímos o motivo do crime aos ciúmes? Então, eu trouxe uma provocação aqui. O que há de diferente nos ciúmes masculinos para causar a morte de tantas mulheres, se o oposto não ocorre com a mesma frequência? Então, essa foi uma questão que saltou muito aos meus olhos, porque 16 denúncias analisadas mencionavam os ciúmes, ou descreviam o autor do crime como ciumento. Então, temos denúncias que são extremamente concisas, mas que não deixam de mencionar os ciúmes. Por que isso é tão importante? Porque o ciúmes é mencionado e o machismo não é mencionado. Então, essa foi uma das questões que mais me chamou a atenção na análise das denúncias. Também pude verificar a ocorrência de subnotificações. Em 2017, pela minha análise, isso aconteceu em 12 denúncias. Em 2018, em 4 denúncias. Então, houve uma diminuição que pode ser vista como uma projeção positiva para o futuro. Lógico que não é uma subnotificação em definitivo, pois
com a justiça, com o julgamento, essas classificações podem ser alteradas, né? A subnotificação é apenas quanto ao momento do oferecimento da denúncia. E sendo que em 2018, das 4 denúncias subnotificadas, 2 eram feminicídios praticados por mulheres. Né? Isso me lembrou a pesquisa da Ana, quando ela fala da invisibilidade, né, dos crimes cometidos por mulheres. E eu verifiquei isso na minha pesquisa também, que de fato os feminicídios com autoras mulheres, eles não eram reconhecidos como feminicídio. Inclusive, um feminicídio que aconteceu no contexto de um casal lésbico não foi reconhecido como feminicídio. E é uma questão que também é controversa para mim, porque penso, Marilena Chauí estava aqui no Congresso da UFBA ontem, né? E ela utiliza um termo muito interessante, que é cúmplices da violência. Mulheres podem agir como cúmplices da violência. E aí eu me pergunto se realmente nós podemos colocá-las como autoras da violência em razão do gênero, quando esse gênero é o mesmo que as oprime. Obviamente que pelo texto legal nós podemos colocá-las, inseri-las como autoras, mas será que esse seria o caminho coerente a ser seguido? Enfim, são questionamentos que eu pretendo, com sorte, responder futuramente. Também pude perceber uma ausência de reconhecimento em algumas denúncias de contexto de violência doméstica e familiar e situações de menosprezo à condição de mulher. Em alguns casos, houve realmente uma falta de valoração de alguns aspectos, de algumas questões de gênero que estavam descritas na denúncia, mas não foram consideradas como um menosprezo à condição de mulher, como, por exemplo, uma tentativa de estupro que resultou numa tentativa de homicídio. Isso não foi considerado como homicídio em um dos casos analisados. E também foi verificada uma aplicação desigual da lei, porque, ao mesmo tempo em que naqueles casos em que haviam autoras mulheres, não houve imputação da qualificadora, né, naqueles em específico, houve a imputação da qualificadora em um caso de matricídio, em que a filha tentou matar a mãe. Então, existem, de fato, incongruências, né, algumas questões a serem observadas na atuação do Ministério Público da Bahia nos anos de 2017 e 2018, que foi quando eu analisei, né? E a gente percebe os resquícios de uma narrativa do homicídio passional, ao mesmo tempo que não há uma menção ao machismo que está presente na sociedade e que era uma expectativa do movimento feminista que ele fosse trazido nos processos de feminicídio, que houvesse essa discussão. Então, eu espero continuar essa pesquisa nos próximos 2 anos e buscar responder as questões que ainda não estão respondidas. E, assim, nas palavras da professora Alessandra Prado, o machismo, ele embaça as lentes do intérprete. Então, eu realmente acredito que a forma de desembaçar as lentes do intérprete é inserindo o pensamento feminista no âmbito do sistema penal, do pensamento acerca do sistema penal. Então é isso. Obrigada pela atenção de todos e até mais. Obrigada, Ângela. E já passo a palavra, então, a Bianca Queto. Nosso tempo está terminando para ouvi-la. Bianca Queto, que é advogada feminista, mestranda em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos pelo NEIM-UFBA, integrante do NED, cofundadora do Coletivo Madás, coletivo feminista da Faculdade de Direito da UFBA, advogada voluntária do coletivo Tamo Juntas, em Salvador. Não poderia deixar de fazer aqui um breve registro de que Bianca foi minha orientanda no TCC, então é um prazer reencontrá-la. Hoje, orientanda da professora Vanessa, né, temos aí esse vínculo, Vanessa, que que reforça aí os nossos laços, e dizer que é um prazer estar novamente aqui com você, né, e destacar Coletivo Madás, que continua fazendo história na Faculdade de Direito. Parabéns por toda a sua atuação. Então, passo a palavra para que faça as suas considerações. Bom dia. Eu queria começar só testando meu áudio para ter certeza que vocês estão me ouvindo. Se puderem me dizer aqui no chat. Certo.
Eu vou tirar o fone para ver se melhora um pouquinho. Melhorou? Tá. Eu vou falar o mais alto possível para não ter nenhum problema, certo? Queria muito agradecer o convite feito pelas professoras Alessandra e pela professora Vanessa. Estou muito feliz também com esse reencontro com a professora Alessandra. Foi uma experiência maravilhosa, a orientação do TCC, e eu tive também uma experiência riquíssima com a professora Vanessa ao longo do mestrado. Eu, inclusive, já defendi a dissertação em outubro, então já estou aqui aguardando meu diploma ansiosamente. Estou bem feliz também de poder falar sobre esse tema, que é um tema que me é muito caro, né? Não só pela própria noção de trabalhar o sistema de justiça penal pensando a partir de categorias de interseccionalidade, como também porque a gente cria um afeto, né? Uma relação realmente de afeto com as nossas pesquisas, e acho que é importante garantir que elas sejam ouvidas e que elas sejam compartilhadas, especialmente quando a gente vem de um contexto de uma universidade pública, né? Eu queria pedir para mostrar os slides, eu já comecei a apresentar aqui. Obrigada. Então, a minha pesquisa foi intitulada Eu Matei o Meu Marido, é um estudo sobre violência conjugal, insuficiências do Estado e o direito das mulheres à autodefesa. Eu faço, então, uma análise que vai envolver tanto a dimensão das mulheres enquanto vítimas de violência, né, no seio, né, conjugal e na dinâmica da violência doméstica, como também das mulheres na dimensão do contato com o sistema de justiça criminal quando elas são autoras de crimes, nesse caso, em razão de terem matado seus companheiros. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Pronto, vocês estão vendo a primeira parte, certo? Eu gosto de começar sempre falando que a minha pesquisa ela se insere no campo dos estudos feministas, certo? E que eu trabalho com gênero, raça e classe social como ponto de partida, já entendendo que esses assuntos eles são trabalhados há décadas já, né, pelos estudos feministas, e que a gente não pode mais negligenciar essas variantes e essas determinantes mesmo que contribuem cotidianamente com o funcionamento do sistema de justiça penal. Então, eu uso epistemologias feministas para pensar a violência conjugal, o Estado e as tensões desse sistema de justiça, né? Partindo, então, da compreensão da existência de um sistema cis-heteropatriarcal, racista, e que a gente pode situar, pelo menos em termos aqui, né, no contexto brasileiro, com uma influência que começa a partir da modernidade e colonialidade. Então, a gente tem também como um marco das epistemologias feministas a necessidade de declarar os nossos interesses, né, de pesquisa, e é nesse sentido que eu começo o meu texto, tanto da dissertação quanto aqui, falando que a gente não está fazendo uma pesquisa inocente, né, ela não é uma pesquisa neutra, até porque isso não existe, né, se a gente analisar as críticas à ciência moderna, isso já está bem estabelecido desse ponto de vista. E aí a gente tem também a necessidade de declarar os nossos interesses, motivos, né, e intenções de pesquisa, e as minhas intenções estão muito claras, sendo que eu parto desse contexto de epistemologias feministas e da necessidade de olhar para as histórias dessas mulheres e de garantir que essas histórias sejam ouvidas, né, e que a gente possa pensar o funcionamento do sistema de justiça criminal e do próprio Estado a partir dessas compreensões. Eu queria fazer algumas observações também em relação à minha metodologia. Ai, não está aparecendo. Agora. Em relação à minha metodologia, esse desenho é um desenho que eu fiz na tentativa de ilustrar o meu método de análise, porque eu precisei fazer muitas etapas, né, de investigação, tanto empírica quanto bibliográfica, porque esse é um tema muito pouco trabalhado aqui no Brasil, e a literatura internacional que existe sobre isso, ela tem algum tempo já, ela está um pouco datada, então foi necessário muitas revisitações à pesquisa empírica e bibliográfica, certo? Eu comecei, a partir do meu tema, com uma pergunta provisória de pesquisa, que era entender por que as mulheres agiam em autodefesa, e a partir daí eu fiz um levantamento inicial, né, uma amostra teórica preliminar sobre esse tema, e foi a partir disso que eu fui para o campo fazer as entrevistas semi-estruturadas com mulheres que passaram pelo Conjunto Penal Feminino de Salvador, acusadas de matar seus companheiros, e que eu havia verificado rapidamente, né, numa verificação apenas por cima, assim, da denúncia, e ouvindo também as mulheres, as próprias agentes penitenciárias e o contexto, né, do dossiê penitenciário delas, que me permitia verificar que elas tinham matado em razão de um contexto de violência doméstica ou que havia uma violência doméstica presente ali. E aí fiz essas entrevistas com 3 mulheres, né, do Conjunto Penal Feminino,
e acompanhei a trajetória de uma quarta mulher com a observação direta do seu júri, que eu vou falar mais ao final. A partir das entrevistas, eu realizei uma nuvem de palavras, de evocações que partiram das principais colocações feitas pelas mulheres nas entrevistas. Então, o que mais se destacou, o que se repetia nos discursos delas, eu destaquei, né? E a partir disso eu voltei para a análise bibliográfica, fiz uma nova coleta, agora direcionando mais para a interseccionalidade da violência de gênero e para também as dinâmicas, né, de raça e classe social que interferem nessa violência conjugal. E a partir disso eu comecei a perceber a importância de pensar essas violências a partir de uma dinamicidade, de lembrar que gênero, raça e classe, especialmente gênero e raça, são categorias relacionais, né? A gente não pensa o gênero apenas em relação às mulheres, a gente pensa o gênero em relação às pessoas, né? Então, não são só as mulheres que têm gênero, por mais que o patriarcado queira que a gente pense dessa forma. A gente tem a partir dessa leitura, né, dessa segunda leitura, eu refiz a minha pergunta de pesquisa, percebendo que o meu foco central seria questionar de que maneira as insuficiências do Estado contribuem para o exercício da autodefesa pelas mulheres. Eu fiz, então, vários ciclos, né, como vocês podem ver aí na espiral que está desenhada aí. Fiz vários ciclos, né, de retorno às entrevistas, aos dados coletados e a pesquisa, as referências bibliográficas. E, a partir daí, eu fui desenhando algumas dimensões de análise até chegar na dimensão final do meu trabalho, no recorte final do meu trabalho, que envolve, de um lado, analisar as micropolíticas e dinâmicas da violência conjugal a partir de noções interseccionais, e depois analisar o papel do Estado. Esse papel do Estado eu dividi de duas maneiras. Primeiro, pensando o contato das mulheres como vítimas de violência doméstica, né? Então, como é que se dá a atuação do Estado nesse campo, né, de enfrentamento à violência e como as mulheres têm acesso ou não têm acesso a esse enfrentamento, a essas políticas. E, em segundo momento, a análise do contato das mulheres com o sistema de justiça penal enquanto autoras de crimes, quando elas matam seus companheiros. Entre os meus objetivos, portanto, eu tinha a necessidade de identificar os casos de mulheres acusadas pelos homicídios de seus agressores que passaram pelo Conjunto Penal de Salvador entre 2012 e 2019. Isso me deu um resultado de 16 mulheres que passaram por lá nesse período e mataram os companheiros em autodefesa, sendo que teriam pelo menos outras 13 mulheres que mataram companheiros, mas que eu não pude definir se eram ou não casos de autodefesa, né, ou seja, em razão da violência. Eu também tinha como objetivo compreender as representações das autoras a respeito das violências que viveram e sobre o episódio de autodefesa, compreender o papel do Estado na proteção à missão das mulheres que viveram violência conjugal e compreender as representações das próprias autoras a respeito do seu contato com o sistema de justiça criminal. Isso, enquanto criminosos. No capítulo inicial, portanto, eu trabalhei com a dinâmica da violência, como eu já falei, né? Essas frases que vocês estão vendo em amarelo são recortes das entrevistas feitas pelas mulheres. Então, elas relatavam violências frequentes, certo? E índices de violência também muito constantes e, às vezes, que chegam até a questionar a própria lógica do ciclo da violência como um ciclo que tem momentos que se ameniza, né, que se reduz essa violência, as narrativas delas, às vezes, contrapõem essa noção, né, mostrando uma violência que não cessa, que não diminui. As mulheres que eu analisei, né, os casos de mulheres que eu analisei eram todos de mulheres negras, autodeclaradas. Eu passei também, antes das entrevistas, pelo Comitê de Ética, né, e foi a partir do Comitê de Ética que eu cheguei até essas mulheres, então essa foi uma pesquisa aprovada em Comitê de Ética. Também tenho aqui a necessidade, então, a partir de compreender, né, que as mulheres elas não são vítimas passivas, elas são pessoas com agência e que atuam com autonomia nos seus relacionamentos, mesmo quando elas estão confrontadas pela situação de violência. Então, elas usam de diversas estratégias para reagir a essa violência, entre elas a violência, né? Então, elas fazem uso da violência, sim, e fazem uso da violência, inclusive letal, para se defender desse contexto. Eu trouxe aqui, vou passar rapidamente, porque a gente tem um pouco tempo, né? Mas apenas para lembrar, né, que eu falei, então, de Franciele, que era uma mulher de 23 anos, que matou o companheiro, não matou o companheiro diretamente, ela acabou contratando outra pessoa para fazer isso, e ela narra que a intenção dela não era que ele morresse, era apenas que ele recebesse uma lição, né, uma surra, para que ele reduzisse as violências e que eles pudessem continuar juntos, né? Apesar disso,
e Franciele nunca conseguiu contar a história dela no judiciário, essa narrativa da violência doméstica e da necessidade de se defender da violência doméstica não aparece nos autos de Franciele. Eu também analisei os autos penitenciários, ou os autos judiciais, certo? Então, isso não aparece nos autos, e ela foi condenada a 20 anos e 8 meses de prisão. Ela também não teve um acompanhamento jurídico adequado na ação penal, teve uma troca constante de advogados dativos, advogados contratados, uma confusão muito grande na representação dela. Teve também Maria Esperança, que é uma mulher solteira, heterossexual, ela tem 3 filhos, ela já tinha matado o companheiro num contexto em que a violência doméstica, em que a legítima defesa deveria ter sido reconhecida explicitamente, porque foi durante uma discussão, certo? Que ela atira contra ele, então, no momento em que ele dizia que ia matá-la e tentava matá-la, e mesmo assim isso não foi reconhecido. Novamente, a gente percebe uma dificuldade na representação jurídica dessa mulher. Quando ela é presa, ela já tinha passado por bastante tempo, já tinha passado muitos anos desde o homicídio, então ela foi presa depois de já ter restabelecido a vida dela, depois de já ter tido outra filha e estar em outro relacionamento. Tive também o contato com Lélia, que está no mesmo contexto de legítima defesa, que foi reconhecida no inquérito policial, mas a denúncia, mesmo assim, foi realizada, sem nenhuma observação em relação a esse contexto de legítima defesa. E teve Sueli, que foi a única mulher que eu não consegui entrevistar, e por causa disso eu acabei acompanhando o júri dela, tive a felicidade, né, assim, entre muitas aspas, felicidade enquanto pesquisadora, de poder acompanhar esse júri. E ela foi absolvida, então isso sim também me trouxe muita felicidade, que é o fato dela ter sido absolvida, por mais trágica que seja essa história, porque a gente nunca quer que o desfecho dessas relações sejam a mulher precisar matar o seu companheiro e assim criar uma vivência tão traumática para ela e para toda a família, né? Esse não é o desfecho desejável para ninguém. Então, esse júri aconteceu de uma maneira muito surpreendente, porque essa mulher tocou fogo no marido, né? É uma mulher negra, já idosa, e ela tinha 20 anos de convivência com ele, né? Quando ela acaba fazendo esse homicídio, que a gente tem que também considerar com as devidas aspas aqui. Ela foi absolvida, como eu já falei. Eu também falei, como eu disse, sobre a relação do Estado, né? Nessa violência, nessa dinâmica. Eu coletei nas entrevistas essas relações, né? Como é que as mulheres procuraram ou não procuraram o sistema de justiça para resolver os seus conflitos, e todas elas relataram não procurar, então nenhuma delas recorreu à delegacia, nem a centros de referência, nem a nenhuma das políticas públicas disponíveis, justamente porque elas entendiam que esse Estado ele não tinha como oferecer essa guarida, então elas não confiavam, é evidente uma desconfiança, um medo real do que os maridos poderiam fazer com elas caso elas procurassem ajuda estatal. Então, assim, no final das contas, a desconfiança é tão grande que não existe uma relação de viabilidade dessa via judicial, né? Dessa via judicial ou estatal, vamos dizer assim, de resolução desses problemas. Eu falei também sobre os boicotes à Lei Maria da Penha, as insuficiências do sistema de justiça criminal, o boicote às políticas, né, de enfrentamento, a forma como o Estado colabora mesmo com a permanência da violência conjugal, na medida em que ele não coloca isso como prioridade na sua atuação. Isso se deve também à própria formação do Estado, né, como a gente já falou en passant, assim, em relação ao sistema cis-heteropatriarcal e de gênero. E, para finalizar, eu também tratei sobre a própria intervenção, né, do sistema de justiça penal após o cometimento do delito, né, quando as mulheres matam seus companheiros, e fiz isso a partir da análise do júri de Sueli e também das experiências relatadas, né, dos documentos relacionados ao júri que estão presentes nos autos judiciais das demais participantes. Então, novamente, uma revitimização muito grande, uma dúvida acerca da existência dessa violência doméstica e uma série de violências que a gente pode perceber que caminham, inclusive, para um questionamento a respeito da própria legitimidade do Estado para punir essas mulheres, considerando que ele não interviu e não atuou quando ele deveria ter atuado para garantir a sua segurança. Teriam várias outras coisas que a gente poderia conversar sobre isso, esse é um tema que me provoca muito, que realmente eu tive uma grande quantidade de dados, de elementos que eu consegui encontrar, apesar das dificuldades. E eu estou disponível para outros momentos de conversa ou para responder perguntas aqui. Muito obrigada. Pesquisas interessantíssimas. Seria bom se tivéssemos mais tempo para poder explorar, né,
o pesquisador e as pesquisadoras que aqui estão. Eu e Vanessa nos comprometemos a tratar das nossas pesquisas, dos nossos temas num outro momento, fazer uma reunião aberta do NED, do NESP, para tratarmos das nossas perspectivas. Mas foi um prazer estar com todas e com o Marco também, né, ouvi-los. E vamos dar sequência para a finalização. Passo a palavra à professora Vanessa Cavalcante para que faça o encerramento. Eu agradeço, Alessandra, e sei que as pessoas que estão um pouquinho mais à frente das coordenações não cedem espaço, ouvem muito mais essas pesquisas. Então, queria registrar a alegria, né, um projeto que foi comum entre internúcleos, né, não só da Universidade Católica do Salvador, mas especialmente da UFBA, aqui cumprimentando não só a equipe que está por trás de tudo isso, os monitores, reitores, pró-reitores. Gostaria muito de registrar que uma atividade deste porte, desta dimensão, ela acontece com muita gente presente. E essa mesa em particular, Sistema de Justiça Penal e Relações de Gênero, contou com 4 investigador e investigadoras que trouxeram para esse espaço as conexões transatlânticas entre Portugal e Brasil, mas especialmente modalidades de ensino, de pesquisa e de extensão muito diferentes. Pessoas que desenvolveram desde a graduação até um nível mais avançado, que é o doutoramento, o doutorado, resultados de uma descrição densa, né, como diria o Clifford Geertz, uma descrição densa e uma análise que pode promover, sim, recomendações, novos planos, novas agendas, novas intervenções. Ao olhar no microscópio do sistema penal relacionado às questões de gênero, podemos enxergar também muito do que é o Estado democrático, o acesso à justiça, justiça social, friso, e especialmente acesso à cidadania. Privação de liberdade, historicamente, não significa privação de todos os outros direitos humanos e fundamentais. Então, eu gostaria, só para encerrar, os nossos agradecimentos muito especiais a toda a equipe que compõe o Congresso Virtual da UFBA 2021, já nessa segunda edição, e fazer um comentário que sem essa conexão, essas intervenções e possibilidades de diálogos entre núcleos, processos, produtos e difusão do conhecimento acadêmico-científico, não podemos pensar numa sociedade mais justa e menos desigual. Fiquem bem, em segurança. Muitíssimo obrigado aos 4 integrantes. Ainda continuamos a ouvi-los sempre. Afinal de contas, são essas pesquisas que nos mostram o futuro próximo. Muitíssimo obrigada e até as próximas agendas e reuniões. Tem muita coisa boa para ser feita. Obrigada, Alessandro, pela parceria. E se os monitores puderem colocar todo mundo junto, acho que fica bonito a gente fazer essa despedida. A Marco e Ana, fiquem bem em confinamento aí desse lado. Bianca e Ângela, continuem firmes. As investigações nos mostram caminhos diferentes e menos desiguais, mais propositivos. Muito obrigada. 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 Muito obrigada.